Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, bom seja qual for o horário que você esteja tendo acesso a esse conteúdo. Aqui quem vos fala é o Eduardo da Costa Mendes, a voz por trás da narração e a mente pensante por trás do conto. Dessa vez, o conto que eu vou fazer a narração agora chama-se Caixa de Alianças, como já está aí no título. É um conto de minha autoria que foi escrito tem pouco tempo, cerca de uns 5 meses atrás. Bom, então no mais, sem mais delongas, espero que vocês gostem. Vamos ao conto. Caixa de Alianças 1. Se hoje minha existência não passa de um anseio pela morte, é porque mereço. É certo afirmar que os meus dias já estão contados. Creio eu que não durarei sequer mais uma semana, e apesar de que meu fim esteja se mostrando tão penoso, se comparado a tudo o que já passei, não posso deixar de afirmar que a morte será o maior suplício da minha vida. Apesar de entender que a minha avançada idade seja responsável pela debilidade do meu corpo, estou convicto de que o motivo por eu ser um velho aturdido, solitário e incapaz de me levantar dessa cama tomada pelos meus próprios excrementos está relacionado com o que fiz na noite de 3 de fevereiro de 1916. E se minhas palavras não lhe soam como verdade, peço-lhe para que ouça a minha história até o fim. Outros como eu, hoje são chamados de heróis, mas por ter deixado a corrupção se instalar em minha alma e por ter sido eu o mais covarde entre os covardes, tal adjetivação jamais poderá ser atribuída a mim. O problema é que naquele tempo, a juventude me fez acreditar que meus atos denotavam mais esperteza do que corrupção, e isso fez com que eu inconsequentemente os levasse até o fim. Malditas sejam as atitudes que tomamos sem pensar. Elas são as responsáveis pelo nosso arrastamento para o inferno. Meu nome é Ernest Clint Moore, apesar de agora não ser nada mais relevante que um peso sobre esse colchão. Em outrora ocupei o posto de suboficial na Marinha Americana, exercendo a função de motorista no grupamento de infantaria Fox 626. Geralmente éramos os responsáveis pelas primeiras investidas às linhas inimigas, tornando nossa função uma das mais perigosas para aqueles que se encontravam nos altos da Primeira Guerra Mundial. Sofremos significativas baixas nos ataques a Stalingrado, Gênova e na Normandia. Em outras palavras, fomos massacrados nesses campos. Quando fui tomado pelo desejo que me conduziu a esse destino de solidão, pouquíssimos eram os combatentes remanescentes do meu grupamento. As mortes estavam aumentando a cada dia e em mim a ideia de morrer em prol de uma medalha no peito de algum general parecia cada vez mais insana. Não faltava muito para minha aposentadoria, e morrer em meio à desumanidade dos campos de batalha não parecia uma boa maneira de gozar a vida após tantos anos dedicados ao meu país. Eu carregava comigo a insofismável certeza de que aquela guerra nada mais era do que outra maneira de gerar dinheiro e poder para aqueles que já se encontram no pináculo da pirâmide social. Se não fosse por esse motivo, sem dúvida, ela não teria acontecido. O patriotismo é deveras bem visto pela sociedade, mas a realidade é que ele não passa de uma propaganda interessada em vender um ou mais produtos, os quais encherão ainda mais os bolsos dos ricos. E enquanto os familiares se debulham em lágrimas à beira dos túmulos e monumentos erguidos para os soldados mortos, a burguesia gargalha e usufrui dos frutos da guerra. E saber disso me motivou a fazer o que fiz. Na noite de 26 de janeiro, fui convocado a conduzir um pequeno comboio
que levaria algumas cargas de volta a um dos nossos postos avançados. Essas cargas se tratavam de cápsulas deflagradas de morteiro de 60 mm, uma boa remessa de armamentos defeituosos e alguns feridos não tão sequelados pelos horrores da guerra. Quem me delegou tal ordem foi o capitão Brandon O. Hockfield, um ex-professor de matemática que já não passava de um trêmulo psicótico que se recusava a aceitar sua baixa por conta da lealdade ao nosso país e ao juramento que fizera ao seu avô antes de embarcar para as trincheiras as quais naquele momento lhe serviam como casa. Na manhã em que parti, pelo rádio fiquei sabendo que o capitão Brandon voou, despedaçado pelos ares em decorrência de uma explosão de granada. Por conta disso, muito me entristeci, pois pelo capitão eu nutria um apreço bastante fugaz, já que ele era o detentor de uma porção de traços femininos, e olhar para ele era a única maneira de pensar nas lindas mulheres que nos aguardavam no outro lado do continente. O comboio conduzido por mim era composto por 3 Burlets, conseguidos graças a uma troca com os franceses, meia dúzia de Davidsons Cadillacs e 11 batedores em suas Harley Davidsons, sendo esses últimos os responsáveis por um acompanhamento à informação tática, tal como se a carga sobre nossa custódia valesse bem mais do que acreditávamos que valia. Apesar de que conduzíamos sobre as maiores delegações de cuidados e prevenções, o campo inimigo compunha a maior parte do terreno por onde precisávamos passar. Por conta desse azar, boa parte dos nossos batedores foi derrubado por atiradores ou emboscados nas linhas de minas terrestres. Infelizmente, perdemos todos antes mesmo que o terceiro dia tivesse chegado ao fim. Sem muita demora, nossos Davidson Cadillacs também começaram a ser destruídos um a um. Em sua maioria, disparos de RPG eram os responsáveis pela destruição dos veículos, mas também houveram momentos em que a bateria de morteiros calibre 30 mm fizeram recair sobre nós a estrondeante chuva de fogo, a qual despedaça tudo em seu caminho. E quando restavam apenas os Burlets, não me falhou a certeza de que, se eu nada fizesse a respeito, meu fim seria inevitável. Na noite de 3 de maio, quando apenas meu veículo mantinha-se intacto, juntamente ao cabo Scott Silverstein, meu copiloto, amaldiçoei a todos os canalhas responsáveis pela guerra que estávamos travando, e todas as outras que já haviam se passado. Praguejei o governo e os burgueses por sempre andarem de mãos dadas, arrumando maneiras de convencer o povo de que nosso país é um dos melhores do mundo graças ao patriotismo cego dos nossos soldados. E também maldisse o povo por abaixar a cabeça para esses malditos, ao invés de enfiá-los em fogueiras, da mesma maneira que foi feito com as inocentes mulheres em Salém. Essa foi a fagulha que faltava para fazer arder em mim a chama da deserção. Estávamos convictos de que não daríamos continuidade àquela missão, mas como tínhamos a ciência de que a morte era certa caso fôssemos pegos e julgados por deserção, tivemos a ideia de desviar o caminho até encontrar algum lugar onde nosso inglês fosse plenamente compreendido. Quando encontrássemos um lugar com tal propriedade, venderíamos o caminhão para algum fazendeiro ou comerciante local. Dessa maneira, conseguiríamos dinheiro para novas identidades e para nossa sobrevivência durante o tempo necessário até que arrumássemos algum emprego. Ao pé que nossa ideia era esdrúxula, também era genial, e estávamos dispostos a seguir com ela até o fim. Mas por uma maldita coincidência do destino, não foi necessário dar continuidade ao plano. Para que não fosse questionada a procedência do veículo, precisávamos dar um jeito de sumir com todos os artefatos relacionados à guerra. Seria muita ingenuidade nossa acreditar que, em meio a um confronto de proporções mundiais, um caminhão repleto de materiais bélicos não sugeriria especulações a respeito de suas origens e procedências.
Então começamos a nos livrar de toda a parafernália que perquirisse relações com o nosso quartel ou pudesse ser associado com qualquer força destrutiva. E em meio ao desmanche do veículo, nos deparamos com 2 caixas formidavelmente bem lacradas. Sem a possibilidade de pesá-las com exatidão, afirmamos que ambas possuíam um peso milimetricamente igual e não eram nem mais pesadas nem mais leves que 30 quilos cada uma. Cominchados pelo desejo de descobrir o que estava guardado no interior daquelas caixas, arrombamos o madeiramento que lhes assegurava o segredo. Os primeiros golpes desferidos com nossos pés de cabra não serviram para deslacrar as urnas, mas fizeram ressoar de seus interiores um tilintar completamente díspar do som proporcionado pelo bronze das cápsulas deflagradas, as quais também carregávamos. Era um tilintar bem mais suave e até um tanto delicado, por assim dizer, e esse som mais refinado foi explicado quando enfim conseguimos abrir os cofres. Eram inúmeros anéis de ouro, alianças, dezenas, talvez até centenas de milhares delas, confinadas e tão compactadas dentro daquele recipiente que mais pareciam estarem fundidas umas nas outras. Várias cartas também se mesclavam ao ouro, mas não chamavam a atenção da mesma maneira que as peças anelares. Nossa surpresa foi inevitável quando descobrimos aquele tesouro, e de imediato sincronizamos nossos pensamentos em um misto de sorrateira sordidez e cobiçosa maldade. Aquele ouro todo poderia ser a nossa passagem para longe daquele inferno. Afinal de contas, não importa qual seja a era que a humanidade esteja vivendo, nós sempre seremos atraídos como moscas pelos objetos que reluzem diante de nós. Por conta disso, vendê-las não nos daria nenhum trabalho, tampouco prejuízos. O fato do ouro também não ser um metal difícil de ser derretido, moldado e trabalhado, também facilitaria a questão das vendas e não demandaria muito esforço efetuar a troca dos objetos por dinheiro real. 2. No ano de 1918, quando a guerra teve fim graças à martelada final dada pelo Marechal Ferdinand Jean-Marie Foch, eu já me encontrava nessa casa, de onde agora narro essa terrível história, e minha chegada aqui se deu após a divisão das caixas com o cabo Scott Silverstein, na noite em que saqueamos o caminhão e seguimos cada qual o seu caminho. Antes da minha chegada, em seus tempos áureos, essa mansão era respeitosamente bem vista pela sociedade local e principalmente pelos ricos donos das propriedades vizinhas. Entretanto, a realidade é que, mesmo nos dias de minha direção, a ascensão dessa casa nunca teve muito impulso, jamais me reservando a felicidade do descanso merecido após tantos anos trabalhados. Para que você tenha uma breve noção do que vivenciei nesse ambiente, direi que nem mesmo os empregados que contratei me respeitavam como deveriam. E além de não existir uma explicação sensata para isso, esse sem dúvida foi o menor dos problemas que encontrei nesses últimos anos. A desolação da minha casa se estendeu por anos, dando aos corredores e demais ambientes da mansão uma solidão digna de um mausoléu. E todo esse críptico isolamento está relacionado com o fato de eu jamais ter conseguido estabelecer um relacionamento duradouro, o qual pudesse me proporcionar filhos ou formalizar qualquer sugestão de família. No início, todas as mulheres com quem me deitei não representavam nada além de divertimento momentâneo, impossibilitando-me suscitar a existência de um lugar onde eu atribuísse a palavra lar. Sendo assim, durante um bom tempo, todas as minhas ações giraram em torno do meu deleite individual, e essa promiscuidade exacerbada fez com que os boatos a meu respeito tomassem rumos que não me permitiam a inserção nas políticas de boa vizinhança dos grupos mais afortunados, dando à sociedade bons motivos para me repelir de todas as formalidades sociais, cerimônias ou festas.
mas quando percebi que minhas atitudes não estavam me conduzindo para lugar algum, abandonei a saliência das noitadas de prazer e iniciei uma busca por uma pessoa com quem eu pudesse dividir meus dias até o fim da vida. Apesar de durante muitos anos eu ter buscado uma companheira que pudesse se tornar minha esposa, meus relacionamentos sempre tomavam rumos muito solúveis, onde até mesmo os confrontos mais banais acarretavam o término e a separação. Naquele tempo, eu não sabia explicar o motivo por trás de tamanha liquidez em meus relacionamentos, pois sempre me esforcei para ser uma pessoa bastante compassiva com relação aos problemas alheios. Mas era como se após a minha vinda para essa mansão, uma barreira impedisse o amor de se instalar em mim. Dessa maneira, minhas investidas e tentativas de arrumar alguém foram todas sabotadas pelas minhas próprias atitudes. E hoje eu consigo entender que quando as flores dos nossos corações deixam de serem regadas pelas águas do amor, mostramos quem verdadeiramente somos. Tal circunstância nos faz replicar as sementes do embotamento, dando às nossas palavras e ações o poder de um punhal. Por conta dessa falta de amor, eu sempre acabei por ferir as pessoas, e somente agora com o meu relato é que consigo entender o porquê de eu nunca ter conseguido alcançar a felicidade trazida pelo casamento. Depois do que fiz, não seria justo que eu merecesse tal gozo. Entretanto, as desgraças em minha vida não se resumem aos tantos fracassos com os meus relacionamentos. Elas foram muito além disso. Certa noite, após eu ter dispensado os serviços do meu mordomo, pela falta do que fazer e diante da ausência de pessoas com quem eu pudesse conversar, tive a infeliz ideia de ler uma das cartas encontradas na caixa de alianças. Logo que a abri, me deparei com uma transcorrência trêmula nas letras grifadas no papel, e entender o motivo daquela canhestra escrita não foi difícil após ler o conteúdo da carta. Nela havia uma das mais perfeitas declarações de amor, mas também uma pesarosa despedida, daquelas que só são capazes de serem expressadas no leito de morte. A carta havia sido escrita por um soldado e endereçada a uma mulher, a qual prefiro não mencionar o nome. E as marcas do papel amarrotado contrastavam com as manchas de sangue deixadas pelo escritor. Na noite em que li a carta, em sonho assisti à cena de uma bela jovem se enforcando em uma árvore, onde seu nome e o do seu amado estavam gravados em uma demonstração de amor. A protuberância em sua barriga não escondia a avançada gestação da mesma, e a tristeza em seu semblante revelava o medo de trazer ao mundo uma criança que cresceria sem um pai. Não sei como captei toda a melancolia de seus sentimentos, mas era como se eu tivesse vivido tudo o que ela estava sentindo. Despertei de tal sonho resfolegando como nunca, e tamanha foi a exasperação por tão febril pesadelo, que minha mente demorou se recuperar do torvelinho de sensações ruins que me acometera. Mas ainda que eu estivesse tonto por conta do meu repentino despertar, foi impossível não delinear a fantasmagórica silhueta que me espreitava aos pés da cama. E aquela figura fantasmal me desejava com fúria, tal qual um errante em busca de vingança, experimentando-me com um olhar, como se planejasse a melhor maneira de desgraçar a minha vida. 3. A incidência de eventos paranormais em minha propriedade acabou por espantar todos os meus funcionários e criou uma maldita reputação a respeito da minha casa. Até o momento em que o último trabalhador ainda se mantinha em minha mansão, eu nada havia visto que me convencesse a acreditar nas coisas que foram ditas antes dos pedidos de demissão. Mas quando somente eu mantive meus pés nessa desolação chamada casa, é que realmente me deparei com aquilo,
o que eu relutava a acreditar. Em certa manhã, enquanto eu alimentava os peixes na fonte em frente à entrada da mansão, pensei ter visto uma porção de pessoas abaixadas, me espreitando por entre os arbustos da ala norte. O fato de o avistamento ter se dado um tanto longe de onde eu me encontrava fez com que eu culpasse minha imaginação, afrontada pela sucessão de demissões inexplicáveis, ao invés de ir averiguar o que estava diante de mim. Em outra ocasião de maior confinamento, me deparei com uma mulher nua, tomada pela decrepitude, levitando de ponta cabeça sobre o carpete do hall de entrada da mansão. A figura era mortiferamente pálida e se expressava com murmúrios anelantes e gemebundos. Essa foi a primeira vez que me deparei com uma entidade tão perfeitamente visível, não obstante, nem de longe foi a última. Também tive o desprazer de fitar uma figura bestial se movendo pelas prateleiras da minha biblioteca. Tal ser era um misto de pessoas e farrapos e se locomovia grotescamente em estaladas contorções. Essa foi uma das cenas mais assombrosas da minha vida. Consecutivas noites trouxeram os mais horrendos acontecimentos para dentro da minha mansão. Comumente, me deparei com a repentina mudança de temperatura nos cômodos, os quais geralmente deixavam para trás sua amena normalidade para assumir tenebrosas glaciações capazes de arrancar vapores das minhas palavras. Gargalhadas febris emanavam escandalosamente dos cômodos mais afastados, nas noites de trevas mais imperativas. Todas as vezes que foi necessário enfrentar algum dos corredores da minha casa, me deparei com ligeiros e rastejantes espectros que sempre estavam distantes do meu alcance físico, mais próximos do meu campo de visão, ao ponto de eu experimentar cada detalhe de suas malignas silhuetas. As pomposas personalidades pintadas nos antiquados quadros em minhas paredes pareciam me espreitar. O mesmo se dava para os bustos enaltecidos que se encontravam dispostos por toda a propriedade. Eles pareciam me acompanhar com os olhos para cada canto que eu fosse. Então, mediante a todas essas situações, decidi evitar sair do meu quarto, pois entre todos os lugares da casa, esse aposento parecia ser o que possuía a menor incidência de aparições. Mas como forma de cuidado, acabei por cobrir todos os espelhos ao meu redor. Tal atitude tinha como intuito zelar pela minha sanidade, pois diversas foram as vezes em que acabei por fitar alguma criatura no lugar onde era para estar o meu reflexo. Essas aparições eram parecidas com homens, os quais, por conta do desejo de voltar do mundo dos mortos, para assim resolver a pendência de algum assunto inacabado, acabaram por compactuar com entidades sombrias que lhe reservaram as mais abomináveis aparências. Com o decorrer do tempo, por diversas vezes tentei vender minha propriedade, mas sempre sem sucesso. Os poucos negociantes que se dispuseram a avaliar essa maldita casa foram postos para correr quando se depararam com o aspecto hediondo que os anos trouxeram para esse lugar. Os chafarizes dispostos pela propriedade deixaram a suntuosidade para trás e assumiram a asquerosa aparência dos borbulhantes brejos infestados por sapos e outras pragas. As grades dos portões que protegem a mansão retorceram-se pela implacável ação dos impetuosos dias e noites de chuva, assomados à inexplicável oxidação acelerada. Boa parte das paredes externas foram tomadas pelo bolor de grossas camadas de musgo e pelas insistentes eras trepadeiras, fazendo com que nas paredes internas infiltrações despontassem imensas e fétidas manchas de fumo. E por fim, o sótão e o porão serviram de morada para as mais colossais infestações de ratos e morcegos,
os quais noite após noite fornicavam, brigavam e se regozijavam audível e rançosamente pela casa. Para que a fome e a sede não me acometessem ao ponto fatal, vez ou outra eu precisava ir até a cidade para comprar meus mantimentos. Era sempre muito difícil conseguir tudo o que eu queria, pois ainda que eu possuísse ouro suficiente, o tratamento para comigo era sempre desdenhado pelas pessoas. Todos sabiam que eu havia me tornado um desgraçado e evitavam confrontar as anátemas trazidas por mim, para assim não afetarem seus passivos cotidianos. E a forma que encontrei para conseguir o que precisava foi contratando os trabalhos de um pequeno jovem cego que encontrei, subjugado pelo desejo do deplorável estado da mendicância. Para que a dignidade voltasse a fazer parte de sua vida, o mesmo aceitou minha proposta sem nem se importar com as minhas imposições. Sua tarefa era pegar comigo uma lista, entregar aos comerciantes, pagar pelos mantimentos e me entregá-los. Nada mais que isso. E com a mesma submissão apresentada pelas pessoas que muito necessitam da contrapartida de um salário, ele fielmente me serviu durante anos. O mesmo nunca precisou ver a mim e nem a minha casa para desempenhar suas tarefas, e dessa maneira eu conseguia ter as refeições não tão medíocres, exceto quando os ratos atacavam os cestos trazidos pelo meu serviçal. Quando isso acontecia, eu acabava por me submeter aos restos deixados pelos malditos roedores. Mas acredito que o desfecho dessa relação contratual não seria a mesma se o meu servo possuísse todas as suas faculdades visuais perfeitas. Por conta do meu total confinamento, minhas características assumiram aspectos hediondamente repulsivos. Minha barba cresceu e minha pele foi impetuosamente rasgada pelos sucos trazidos pelo tempo. A falta de uma exposição substancial ao sol fez com que minha pele, além de enrugada, se tornasse mortalmente lívida, de maneira a se mostrar anacronicamente incompatível com a minha real idade. E não digo que é um branco natural para os padrões de alguém que pouco toma sol. Digo que a esqualidez do meu corpo é quase artificial, branquíssima, tal como se eu fosse um milenar vampiro preso em seu caixão. Deixei de ter uma higiene saudável e, muito embora eu já tenha me acostumado com a fétida atmosfera que me norteia, afirmo que meu cheiro é tão repugnante quanto o de uma pilha de peixes podres. A degeneração do meu corpo descarnou meus membros da mesma maneira que os aturdiu e rapidamente me tornei incapaz de realizar as tarefas mais simples. Por conta disso, não fui mais capaz de descer para pegar minhas compras ou pagar o jovem cego. Desde então, minha vida se arrasta apenas pela esperança de que alguém se lembre de mim e aqui venha me buscar. Do fundo da minha alma, espero que o cabo Scott Silverstein tenha tido um desfecho diferente do meu, pois o que eu passei, ainda que tenha sido narrado, jamais poderá ser completamente compreendido. Afinal, o misto da solidão e do horror é uma chaga a qual poucos são capazes de suportar sem levantar a hipótese da autoaniquilação. Graças aos céus, consegui postergar a minha morte. Alguns ratos vieram farejar meus excrementos e por sorte consegui agarrar e me alimentar de 2 deles. Graças a isso, continuo falando, mas sei que essa é apenas uma ilusória fatia de esperança e que nada me poupará do destino de trevas que busquei quando na noite de 3 de maio me tornei alguém tão desprezível quanto um vulgar saqueador de cadáveres. Essa é a única maneira de escancarar o que eu realmente sou, pois seria impossível atribuir a mim outra característica após eu ter impedido a devolução das únicas demonstrações de amor oriundas da guerra.
e de certa forma eu acolho o meu desfecho e assumo merecê-lo por ter roubado as alianças retiradas de tantos soldados mortos.